Então, boa noite para quem está agora comigo ao vivo, né? Bom dia e boa tarde para quem vai me assistir em outros horários no YouTube. Lembrando, tá no YouTube, não esquece de curtir, compartilhar e comentar para que mais pessoas recebam também essas conversas que a gente tem aqui. O que eu escolhi para hoje? É interessante como na semana sempre algum tema começa a bater mais em mim, né? Se ninguém me fala nada, tem um tema que acaba sendo meio que recorrente. E nessa semana é a decepção, né? Como que a gente lida com essa decepção? Gostou, Jaqueline? Gostou. Ótimo. Então a gente viu como tá, a energia tá puxando para isso aí, então vamos falar então sobre como que a gente lida com essa decepção, né? Bom, é claro que a decepção vem de quem? De quem está nos cercando, né? E, infelizmente, esse é um tema muito comum na vida de todos nós. Por que ele está relacionado com o quê? Ele está relacionado com as nossas expectativas. E sim, nós criamos muitas expectativas, né? E essas expectativas, normalmente, elas não são atendidas. E quando isso acontece, a gente se decepciona e a gente se frustra. E normalmente a gente acaba não tendo controle sobre isso, né? Mas a boa notícia é que a gente sempre pode gerenciar, né, esses sentimentos que surgem a partir da decepção. Porque quando a gente vem a decepção, o que vem depois? Raiva, tristeza, mágoa, a sensação de que, putz, fizeram isso comigo, né? E como que eu não vi isso antes? A gente se julga também, se culpa, enfim. Quando eu me decepciono com alguém ou com uma situação, que eu entro nessas energias, né? Para onde que eu vou? Eu vou para todas as energias que não são boas para mim, né? Então, tristeza, raiva, fazem o quê? Fazem com que eu vá para uma vibração que não me interessa, né? E aí, por que que... aí, quando eu entro nisso, o que que eu acabo sentindo também? Quando eu entro nessas emoções da tristeza, da raiva, eu me sinto menor, eu me sinto desvalorizada, porque eu me decepcionei com alguma coisa. E em alguns momentos eu vou me sentir sozinha também, sozinho. Porque tipo, meu, como que eu não vi isso? Como que as coisas aconteceram? É, o outro acabou me mostrando um lado que não estava alinhado com as minhas expectativas. E sim, né? A decepção só existe porque nós criamos as expectativas. E criamos as expectativas a respeito dos outros e de situações, né? E na maioria das vezes, na verdade vou dizer até que sempre, essas expectativas elas estão espelhadas nas minhas linhas, né? Nas minhas linhas de caráter, as minhas atitudes, o que, que eu faria, né? Então eu sempre espero do outro que ele vai agir como eu ajo. Então, se eu faço uma coisa de determinada forma, eu tenho certeza que o outro vai fazer igual como eu faço. Só que eu esqueço que o outro é o outro, né? Que tem outras vivências, tem outras experiências, enfim. Mas aí eu tô alinhada naquela questão ali, achando que eu vou receber do outro tudo que eu idealizei, porque é o que eu faria e às vezes até é o que eu estou fazendo para o outro, né? E aí, quando o outro não age com o mesmo caráter, com a mesma moral, com os mesmos princípios, eu me decepciono, eu me frustro. E às vezes, o outro está só fazendo o melhor que ele pode fazer. É o melhor dele. Só que na minha expectativa, eu esperava que fosse muito mais, porque eu faria muito mais, né? E aí, às vezes, por baixo da situação que nos decepcionou, tenha um caminho bem espinhoso na vida do outro, né? Então, assim, às vezes eu não sei pelo que o outro está passando. Às vezes eu não sei até que experiências o outro teve até chegar até mim. E aí, claro que o que eu penso e sinto não vai bater muito, né, com o outro, porque o outro está vivendo uma outra realidade. E aí ele está
agindo de acordo com o que está acontecendo na vida dele. Então ele está desenhando as formas de agir e de responder ao que a gente está esperando pelas experiências que o outro tem, né? E aí, por que a gente também fica muito nessa expectativa? Porque também todos nós, em algum grau, a gente tem um nível de controle, né? Um tracinho de controle. A gente tem. E aí a gente sempre acha que o melhor é assim, é assado, né? A gente tem também uma parte nossa que faz isso. E o problema começa quando? Quando eu excedo os limites. Que aí eu passo a criar uma grande margem para decepção. Então hoje a gente vamos começar pelos relacionamentos amorosos, né? Então, relacionamento amoroso, novo, né? Então normalmente quando eu entro começo a conhecer uma pessoa, eu entro com uma mala enorme de expectativas, mas enorme. Eu costumo até dizer que a gente coloca óculos cor-de-rosa. E aí a gente só enxerga o que está realmente alinhado com as nossas expectativas. Então, eu estou com aquele óculos e estou vendo no outro par perfeito. Eu não estou enxergando nada fora daquela minha expectativa e naquilo que eu estou esperando que o outro seja. E aí, conforme vai passando o tempo, o óculos às vezes ele vai meio que perdendo a cor e eu começo a ver o outro como ele é. E aí às vezes eu tomo um choque bem grande, né? E uma decepção que às vezes até me bota no chão. E simplesmente porque eu estava vendo o outro como eu queria que o outro fosse, né? E não como ele realmente era. E às vezes até, se eu já seguro minha expectativa antes e olho com mais consciência para a pessoa, eu já vejo que eu nem devo começar nada ali porque não vai dar bom. No final eu vou me decepcionar, né? E aí eu pergunto para vocês, a culpa é do outro? Não. A escolha das minhas expectativas é que fizeram isso, né? Eu escolhi essas expectativas. O outro estava ali, dando o que ele podia dar. Então, olhar assim, o que eu espero do outro, né? Então, quando a gente vai falando agora nessa parte das relações emocionais, então eu já tenho idealizado um parceiro ou uma parceira, né? Então ele tem que ser assim, assado, não sei o quê. Daí eu encontro da pessoa que, se eu tiver na consciência, eu vou ver que ela não tem absolutamente nada a ver com a minha expectativa. Mas eu moldo a minha expectativa e enfio o outro ali dentro. E depois de um tempo, tipo, uau, ele não era isso tudo, meu Deus, que horror, que decepção, né? Mas as minhas expectativas é que fizeram isso. E aí, saindo dessa relação do relacionamento amoroso, a gente tem outra área que gera muita decepção, que são as amizades. E nas amizades eu também vou entrar com todas as minhas expectativas. E dependendo do quanto eu admiro o outro, mais ainda eu me iludo com a projeção do que eu criei em relação a ele. E quando o outro se mostra, quando o outro mostra, na verdade, o que ele sempre foi, eu acabo me desiludindo, me decepcionando, e eu fico triste. E às vezes essa tristeza, essa dor, ela é tão forte que eu não consigo nem enxergar as coisas com uma clareza, né? Porque dói demais, né? A decepção dói pra caramba. E ainda, às vezes, quando a gente espera muito do outro, né? E voltando também, a gente espera que o outro esteja dentro da mesma linha que a gente anda, né? Então eu espero que o outro tenha as mesmas, a mesma moral, a mesma ética, o mesmo carinho para comigo, e às vezes não é, né? E às vezes a gente se decepciona assim com detalhes que a gente esperava que o outro fosse ajudar em algum momento de necessidade. Por exemplo, eu me acidentei, fui
para o hospital e precisava de uma pessoa que ficasse lá comigo, sei lá, durante um dia. Aí eu penso, nossa, meu super amigo, minha super amiga, com certeza, ela vai conseguir dar um jeito de ficar comigo. Essa pessoa simplesmente diz não e não dá nenhuma explicação. Ela tá errada? Não, ela tá fazendo o que é melhor para ela, enfim. Mas a minha expectativa é de que, uau, me abandonou nessa hora. Aí, junto com isso, eu sinto aquela solidão, aquela tristeza, o não sou amada, não sou boa o suficiente. Aí começa a entrar tudo isso, né? E aí vai, a decepção vai ficando mais funda e mais funda. E aí quando eu vejo assim, puxa, o outro, é, além de tudo, tá querendo, tipo, a atitude que ele tá fazendo pode me prejudicar mais na frente. Ele não tá percebendo a situação que eu tô, ele não tá olhando para isso, ele tá simplesmente me atropelando, né? E coisas que a gente jamais faria. E aí a decepção, ela vem com tudo e vem com aquele gosto muito amargo. E a gente fica dentro dessa sensação, né, de impotência também, né? E, e de frustração, e tipo, meu Deus, como que eu nunca vi isso, né? Só que quando a gente começa a olhar para toda essa situação, a gente vê que o outro, na verdade, nunca fingiu ser o que não era. Nós é que acabamos criando essa ilusão. A gente acabou criando a ilusão de, não, mas eu sou assim, a pessoa tão legalzinha, tão isso, tão aquilo, ela vai estar comigo também quando eu precisar. E lembrando que, mais uma vez, foram as minhas expectativas que me decepcionaram. Porque o outro está lá, seguindo a vida dele, mas eu tinha as expectativas em relação àquilo e elas acabaram me jogando na lona, né? E a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante. Cada um é o que é, com defeitos e qualidades. Agora, quanto mais consciência nós temos, mais fácil fica olhar para o outro sem expectativas, sem julgamentos e sem decepção, e melhor ainda, mais nos ajuda a olhar para a nossa caminhada, né? Para o que eu escolho, o que eu estou querendo fazer. E aí a gente começa a olhar para todas essas relações de amizade que a gente tem, e a gente começa a ver assim, bom, com quem que eu realmente posso contar, né? Quem está ali? Porque também tem aqueles amigos que eles só são bem teus amigos quando tá lá na lona, no fundo do poço. E aí eles estão ali juntos, eles, nossa, que coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas experimenta começar a melhorar um pouco. Na maioria das vezes vai te decepcionar porque ele gosta muito de ti na desgraça, mas quando tu estiver no sucesso, ele já não é tão teu amigo assim. Problema do outro, índole do outro, eu vou trabalhar em mim o que eu preciso trabalhar para não entrar nessa energia, porque não me interessa estar nessa energia, né? Bom, falei do relacionamentos amorosos, falei do relacionamento entre amigos, e aí a gente vai para uma outra área que gera muita decepção, que é as decepções que nós sofremos na família. Bom, nesse caso, quanto mais nós despertamos a consciência, mais fácil fica analisar todos os ângulos da situação. Agora, não estou dizendo com isso que vai ser menos sofrido. Não, não vai. Eu até acredito que a decepção acabe sendo bem mais intensa quando é no âmbito familiar. Porque afinal, tem toda a proximidade, tem experiências compartilhadas por toda uma vida, né? E aí fica bem mais desafiador lidar com atitudes decepcionantes. Porque assim, se a gente não espera de um amigo, né? Às vezes até os amigos são a família que a gente escolhe, né? Mas a gente não espera que um amigo faça isso. Quando a gente está com um familiar, muito menos. Né? Então a gente fica mais ainda abalado, né? Em alguns casos. Agora, se a gente analisar como todos os casos anteriores, o que a gente tem que levar em conta? O que está por trás do comportamento dessa pessoa?
pelo que ela está passando, por que ela pensa, quais são as coisas que ela não trabalhou na vida, né? Porque, enfim, todos nós precisamos trabalhar várias coisas. E aí, quando a pessoa não se trabalha, a pessoa sai, às vezes, só decepcionando os outros. E pior, achando que está fazendo o que é certo, né? Então, o que está por trás do comportamento dela? E quando eu faço isso, eu percebo que o que é que ela tenha me feito, me dito, me xingado, vai falar muito mais sobre ela do que sobre nós. Muito mais. E que a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante. As ligações familiares que nós estamos nesse momento encarnatório são apenas para esse momento encarnatório. E que são como são para que o nosso aprendizado aconteça. Ok? Então, eu preciso disso tudo para aprender, para superar, para sair desse espaço e ir para um outro espaço melhor, né? Eu preciso desse aprendizado. Então, eu vou ter muitas decepções, com certeza, porque também dessas relações eu tenho expectativas, né? Eu não imagino que o outro faria comigo determinada coisa. Agora, quando eu tenho essa clareza de que, ok, o outro é o outro, eu não sei pelo que passa na cabeça dele, ele faz o melhor que ele pode, estamos num momento encarnatório onde estamos juntos, mas não necessariamente estamos na mesma faixa vibratória, porque isso também acontece. Com certeza, vocês, na família, ampla, toda a família, vocês vão ter pessoas onde vocês olham assim, tipo, nossa, eu falo as coisas para as pessoas, mas é a mesma coisa que nada, né? E eu sempre gosto de dizer o seguinte, pensem como crianças, né? Então, vamos pegar uma criança que ela está sendo alfabetizada. Recém começou a estudar, está sendo alfabetizada. Bom, se eu pegar um livro de quinta série e der para essa criança ler, ela não vai saber. Ela é burra? Não. Ela está ali aprendendo. Ela está sendo alfabetizada, ela ainda não chegou, ela não aprendeu coisas até ali. Então, às vezes, o que eu sei hoje é diferente do que o outro está sabendo hoje. Quando a gente olha para isso, às vezes até fica um pouco mais fácil da gente entender em que momento encarnatório aquela pessoa está. Então, se a pessoa está vibrando na raiva, no ódio, né, nas coisas que não são legais, é onde ela está. Mas eu já estou um pouco mais adiante. Então, como eu estou um pouco mais adiante, eu já posso olhar isso de uma outra forma e não deixar com que isso me abale tanto. Né? Então, cada vez mais importante que a gente tenha consciência de saber quem eu sou, onde eu estou e como eu lido com todas essas decepções que vão aparecer na vida da gente, né? E também nessa questão familiar, para que a gente não estenda nenhuma dívida para encarnações futuras, né? Sempre gosto assim, vamos quitar as dívidas, né? Tentar não fazer novas para a coisa fluir de uma outra forma, né? Eu já disse que infelizmente nós nessa encarnação não vamos virar mestres ascensionados, a gente ainda precisa ter muitas outras coisas para limpar. Mas quanto mais a gente conseguir limpando, menos a gente fica para a próxima, né? A gente já vai liberando várias coisas. Então, eu sei que é difícil, né? A gente lidar com a decepção, quando essa decepção vem das pessoas que a gente ama. É muito delicado isso, porque a gente não está pronto nunca para ser magoado, principalmente por pessoas que são importantes para nós, né? Só que isso faz parte do processo da vida e a gente tem que aprender a lidar com isso e aprender a lidar com isso da forma mais leve possível. Então, quanto mais eu me conheço e observo meus padrões de comportamento, mais fácil vai ficar eu identificar o que é real
e o que é uma projeção. Quanto mais eu trabalho a minha consciência, quanto mais eu me livro de crenças limitantes, quanto mais eu exercito o amor incondicional pelo ser incrível e único que eu sou, que vocês são, e eu reconheço também no outro a mesma divindade que está em mim. Quanto mais eu me comunico e permito que o outro também se expresse de forma honesta, mais difícil vai ser eu me decepcionar. E daí eu vou alinhar os pensamentos com a outra pessoa e a gente vai acabar falando a mesma língua. Agora, é claro que de vez em quando a gente vai criar expectativa. Sim. Porque a gente ainda está nesse momento planetário, nessa realidade previsível, onde as coisas acontecem. A gente vem de uma jornada onde nós estamos acostumados a criar expectativas. Então, ok, eu vou criar expectativas, mas é muito importante que eu tenha limites realistas para essas expectativas. E como é que eu tenho esses limites? Quando eu começo a avaliar com muito cuidado todas as situações, tudo pelo que eu passo, né? Eu sempre digo assim, ok, eu sempre me dou 5 minutos de traumigrama. Então, a coisa acontece, eu venho e ok, agora vamos trabalhar isso, vamos ver como que eu lido com isso. E vocês já têm ferramentas para fazer a mesma coisa, vocês já podem começar a pensar, ok, o que eu vou fazer com isso agora? Então é importante que a gente não entre naquela, né, na decepção total, e olhando assim, ok, isso que eu estou pensando em relação ao outro é realmente do outro ou é o que eu espero que o outro seja? O outro tem capacidade de ser isso ou não? Também tem isso, né? Quando eu começo a olhar e ver assim, mas não tem como. Tipo, pecinha redonda em buraco quadrado, não vai encaixar. Então, ter limites realistas com expectativas e avaliar com muito cuidado as situações é um grande passo. Porque quanto menos eu projeto para o outro, muito mais fácil fica controlar a minha decepção. E assim, vamos aproveitar também todos os ensinamentos que vieram com as decepções que nós sofremos. E todas as frustrações que nós sofremos. E durante toda a vida. Porque, com certeza, elas nos trouxeram grandes aprendizados. Às vezes até para nos mostrar quem a gente perdoa e deixa ir. Né? Quem a gente perdoa e dá limite. Quem a gente perdoa e começa a agir de uma outra forma. Quem a gente perdoa e não abre a boca. Então isso tudo vai fazendo com que eu crie, eu vou aprendendo, né? Então, vamos olhar para tudo que a gente aprendeu com todas essas decepções e frustrações que nós sofremos na vida. Eu sei que às vezes é difícil a gente olhar para elas, principalmente logo que elas acontecem. Né? Nossa, na hora que acontece, não tem como dizer, muito obrigada, né? Por essa paulada que eu acabei de levar no meio da cabeça, né? Mas com o tempo acaba ficando mais fácil. Com o tempo e com todas os exercícios que a gente faz. Né? E aí a gente começa a se liberar mesmo, né? E vai ficando mais fácil com o tempo. E lembrando uma coisa bem importante, né? Toda situação desafiadora pela qual a gente passa nos trazem presentes. Sempre tem presente em tudo, até nas piores coisas. Porque depois, mais na frente, quando passar o temporal, a gente vai ver, uau, nossa, realmente foi difícil, mas foi bom ao mesmo tempo. Né? Então, lembrando, toda situação desafiadora traz presentes. E a decepção, infelizmente, faz parte da vida. Ela dói, e ela dói bastante. Mas também ela é uma grande escola. Ela é uma escola que nos mostra com quem nós não devemos nos envolver. Sim, e também ela nos ajuda a filtrar as nossas próprias
expectativas, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes presentes que vem com a decepção. Porque daí eu vejo no que eu estava investindo, né? Numa relação, numa amizade, no que eu estava investindo? No que eu estava acreditando que, na verdade, não era nada, né? Nada daquilo. E às vezes até a gente se decepciona até com as pessoas que a gente não tem tanta expectativa assim. Mas aquele pouquinho de expectativa que a gente tem também é jogado por terra, né? E com certeza, assim, vocês devem estar pensando agora quantas pessoas deram, vamos chamar de micro decepções, né? Aquelas pessoas que vocês perceberam que só estavam perto de vocês quando elas tinham algo a ganhar e que no momento que vocês precisaram de alguma coisa essa pessoa não estava disponível, nem para um ombro amigo, para absolutamente nada. Vocês devem estar lembrando quando as pessoas estavam com vocês, quando vocês estavam bem de vida, né? Com dinheiro, podendo oferecer grandes coisas para a pessoa e que de repente a pessoa some quando já não consegue ter essa mesma disponibilidade. Enfim, nesse momento tudo deve estar vindo na cabeça de vocês. Mas assim, lembrando, somos seres infinitos, estamos em evolução, estamos nos trabalhando para cada vez mais e libertando todas essas amarras na nossa vida e soltando os nossos saquinhos de areia para ficarmos cada vez mais livres. O que o outro faz é o que o outro faz. E aí o que eu tenho que aprender? A lidar com o que o outro faz sem me abalar, né? Sem deixar que ele me desestabilize. E principalmente, sem entrar na raiva, na tristeza, porque esses dois sentimentos fazem com que a gente vá para uma faixa vibratória muito densa, que não é boa para ninguém, né? Então pensem nisso. Se vocês por acaso estiverem vivendo momentos de decepção com pessoas próximas, analisem a situação friamente, né? Tentem tirar um pouco da emoção disso e façam a oração do perdão. Oração do perdão direto. Eu sei que é difícil, Jaqueline, fazer oração do perdão, mas assim, quando a gente faz a oração do perdão, é mais pra gente do que pro outro. Não esqueçam disso. É para limpar na gente, né? Então eu tenho que limpar em mim. Porque aí eu limpo essa energia que não é uma energia que contribui comigo. Então eu mando essa energia embora. Eu sei que no início não é fácil. A gente vai fazer essa oração entre dentes. Sim, somos humanos. Não adianta, não tem nenhum santo aqui, a gente é humano, né? Então a gente vai querer, né, fazer. Mas o importante é que a gente faça. Lembrando, eu faço pra mim. E outra coisa que eu posso lembrar sempre, que é sentir raiva, é tomar o veneno e querer que o outro morra. Então, vamos parar de tomar veneno. Né? Vamos, nós, só tomar antídoto. E o maior antídoto nessa questão de decepção é a oração do perdão. Porque o outro fez o que o outro podia fazer de melhor. E aí eu vou deixar ele com o melhor dele. E eu vou ver o meu melhor. Porque eu tenho certeza que vocês que estão aqui me acompanhando todas as quintas-feiras e quem me descobriu no YouTube que está fazendo os exercícios também já está muito melhor do que já esteve, porque está fazendo os exercícios. Quanto mais a gente faz o exercício, mais a gente libera coisas, mais a gente vai para um outro espaço, a gente fica empoderado de ser quem nós nascemos para ser. A gente sai dessas amarras, a gente sai dessas armadilhas, né, que o mundo tem. Porque se a gente olhar para o lado, todo mundo está passando pela mesma coisa. Então, como que nós estamos reagindo às coisas que estão acontecendo com a gente? E aí é que entra a diferença. Tá bom? Bom, eu vou abrir depois no final para quem está ao vivo comigo, para a gente conversar. Então agora eu vou convidá-los para que fechem os olhos. A gente vai fazer nosso primeiro exercício. E hoje eu vou trabalhar a chama violeta com Saint Germain,
que é a chama da transmutação, a chama que limpa todas as dores, que limpa todas as tudo que nos deixou tristes, decepcionados. Ela vai e limpa todas essas energias, né, que ficaram nos perturbando a vida. Então vamos lá, feche os olhos, respire fundo, tapinhas no timo e repitam comigo as frases. Eu libero nesse momento os ressentimentos das experiências do passado. Eu libero e perdoo qualquer pessoa que tenha me prejudicado. Eu libero e perdoo qualquer instituição, empresa, governo, política que tenha prejudicado a minha vida. É seguro perdoar. Eu perdoo e coloco os limites sempre que necessário. Eu escolho dissolver agora todo e qualquer sentimento de injustiça, mágoa, raiva, tristeza. Eu perdoo a mim mesma por todo e qualquer erro que eu tenha cometido. Eu me perdoo por todas as oportunidades que eu perdi. Me libero da culpa, me libero da autocobrança, encerro nesse momento qualquer tipo de autopunição. Eu deixo que o perdão limpe cada célula do meu corpo. A minha mente próspera perdoa a tudo e a todos de forma incondicional, porque eu mereço sentir a paz interior e ser feliz. Está feito. Respirem, soltem as mãos, sintam essa energia de limpeza reverberando no corpo todo, sintam todas as moléculas do corpo de vocês agora numa vibração de cura. Sintam a leveza, sintam que toda essa energia que tinha presa de dor e de sofrimento está sendo levada, está sendo tirada do inconsciente, está sendo tirada das memórias emocionais, para que vocês fiquem livres de toda e qualquer carga que não faz parte da jornada de vocês. Respirem fundo mais uma vez. Voltem com os tapinhas no timo e repitam comigo. Eu desconheço o porquê e como eu estou sendo abençoada
com esse bem-estar, com essa clareza, com esse discernimento de quem eu sou. Eu desconheço o porquê e como isso está se manifestando agora. Assim, com essa alegria, com essa felicidade. Eu desconheço o porquê e como isso acontece. Eu só sei que sou assim agora. Sou assim agora. Todas aquelas histórias, todos aqueles significados, todas aquelas justificativas, tudo isso foi limpo, liberado. Deixei ir. Eu libero qualquer resistência, qualquer apego a todas essas histórias. Deixo tudo ir. Me sinto plenamente atendida e realizada neste momento. Me amo, me considero, me perdoo por todos os julgamentos anteriores. Sou grata por esse momento de reconciliação comigo mesma. Todas as histórias deixaram de ter a sua razão de ser. Aqui e agora, nessa escolha do mundo da felicidade e da facilidade, eu escolho também o amor. Sou o amor. Sou amor. Sou amor. Sou paz. Sou paz. Eu nego o que me nega. Eu afirmo o que me afirma. Eu sou eu. Eu me amo. Está feito. Respire, solte a mão. Agora a gente vai se conectar com o sétimo raio, o raio violeta. O raio da transmutação, da misericórdia, da liberdade. O raio do perdão. O raio dirigido pelo nosso mestre Saint Germain, que também é o nosso mestre dessa era. Saint Germain, mestre Saint Germain, mestra Portia. Que eles estejam neste momento nos iluminando, limpando do nosso coração tudo que está nos trazendo tristeza, angústia, mágoa, decepção.
Que a gente sinta nesse momento esse fogo purificador, limpando toda a nossa energia. Antes de fazer a invocação da chama, eu vou fazer a invocação de uma das preces do Saint Germain para nos ajudar nesse momento a transmutar tudo que eu mexi hoje, falando desse assunto, fazendo esses exercícios. Então respirem fundo, fechem os olhos e simplesmente sintam a energia da chama violeta já envolvendo todos vocês. Amado Mestre Saint Germain, recebei todo o nosso amor e gratidão e envolvei-nos com vosso poder libertador. Irradiai o fogo violeta consumidor em nossos corpos, dissolvendo e consumindo todos os registros do passado. Pedimos perdão a toda forma de vida que tenhamos prejudicado e perdoamos a todos que nos tenham causado mal. Que todos que nos causaram mal ao longo de nossas encarnações estejam perdoados. Deixai que o fogo violeta atue agora em cada elétron dos nossos corpos, libertando-nos de toda causa e de todo efeito, consumindo nossos karmas e ascensionando totalmente a nossa energia. Sustentai os elétrons livres e puros e assim mantende-os para sempre. Nós vos agradecemos, amado Mestre Saint Germain. Agora comecem a sentir entrando pelo alto da cabeça essa luz violeta, trazendo toda a misericórdia e perdão. E essa luz vem entrando como uma força curadora e libertadora que se projeta do alto e vai fluindo de forma intensa e profunda sobre cada um de nós. Conforme ela vai entrando, ela vai tirando do coração de cada um de vocês toda a dor, toda a mágoa, toda a tristeza causada pelas decepções. Ela vai limpando tudo isso, dissolvendo toda essa dor. E essa luz vai se transformando em labaredas de chama violeta que consomem todas essas dores, que transmudam todos os nossos sentimentos, para que a gente consiga olhar para os nossos irmãos de caminhada como os nossos irmãos de caminhada, sabendo que cada um está cumprindo o seu papel. E conforme a gente vai liberando isso, a gente vai conseguindo também evoluir na nossa jornada, deixando para trás tudo que nos prende, nos libertando de todas as condições limitantes e negativas, impuras e imperfeitas. Vamos pedir para essa chama libertadora e consumidora que ela limpe o passado negativo e limitante dessa encarnação e também de todas as encarnações anteriores que possam estar ainda nos incomodando. Que tudo seja limpo e transmutado nessa chama sagrada. Nós também vamos aproveitar para pedir perdão a todas as pessoas que a gente possa ter causado algum mal. E a gente começa a sentir
que todos esses laços negativos que se formaram a partir disso estão sendo queimados nesse fogo transmutador. E esse fogo nos ajuda também a perdoar todos os que nos prejudicaram em algum lugar e em qualquer época. Quanto mais a gente consegue se limpar, maior fica o poder dessa chama, mais nós visualizamos ela intensa, consumindo tudo que nos incomoda. E conforme ela vai queimando, ela vai nos libertando de todas as mágoas, raivas, ressentimentos. Vamos deixar que essa energia do perdão sature todo o nosso ser e continue atuando livremente por todo o nosso corpo, por todos os nossos corpos astrais também. E a gente, dentro dessa espiral maravilhosa de luz violeta, vamos nos perdoando pelos nossos erros, tudo que nós fizemos no passado. Vamos nos eliminar todas as nossas culpas. Vamos nos conectar cada vez mais com a divindade que existe em cada um de nós. E quanto mais a gente se conecta com a nossa divindade e mais a gente sente essa chama violeta pura e forte em nós, mais a gente se sente livre de todo o passado e de todas as dores. E nesse momento nos libertamos definitivamente de tudo isso. Vamos confiar nessa chama da liberdade que se derrama imensamente sobre todos nós, nos permitindo começar uma nova vida. É como se nós tivéssemos acabado de nascer e que tudo que já aconteceu na nossa vida antes foi como se tivesse acontecido numa outra encarnação. E vamos permitir que o véu do esquecimento cerre para sempre essas lembranças que nos causavam dor. E vamos nos sentir livres e felizes, começando uma nova vida a partir de agora. E plenos dessa luz, dessa limpeza, dessa transmutação, vamos começar a irradiar essa luz violeta a partir do nosso time, espalhando ela por todo o nosso ambiente, para todas as pessoas que estão à nossa volta. Seguimos espalhando essa luz da transmutação e da limpeza, para que ela vá tocando o coração de todas as pessoas que ela encontrar nesse caminho. Expandimos ela mais e mais por toda a nossa rua, por todo o nosso bairro, por toda a nossa cidade, nosso estado, por todo o nosso país, sentindo por onde ela passou essa limpeza, transmutando em todos os seres, tocando o coração de todos eles e trazendo paz, amor e muita compaixão. E agora, no nosso círculo mágico, onde ficamos lado a lado, nós puxamos o nosso planeta para o nosso centro e irradiamos essa luz violeta da transmutação em todos os cantos do planeta, para que ela transmute em todos os nossos irmãos de jornada todas as mágoas, raivas, ressentimentos, decepções, tristezas. Que todas as pessoas que sofrem nesse momento presas a
todos esses sentimentos ruins. Sintam essa energia da limpeza, sintam esse fogo purificador. E nós vamos envolvendo o planeta cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Em cada cantinho, a gente está conseguindo colocar essa chama violeta da transmutação. E agora, com o planeta completamente incendiado na chama violeta, nós devolvemos ele para o espaço, imensamente gratos a esse mestre amoroso. Sentimos os nossos corações leves, sentimos a nossa jornada mais leve. Agradecendo ao mestre Saint Germain, a mestra Forte, a todos os anjos da chama violeta, a todos os mestres, todos os anjos, arcanjos, Elohims, a todos os nossos mentores, nossos guias espirituais. Gratidão por todas essas bênçãos recebidas. E que essa chama da purificação nos acompanhe, liberando todas as nossas dores e passando para todas as pessoas que nos encontrem toda essa paz, toda essa harmonia. Está feito. Que assim seja e sempre será, porque assim é. Gratidão, gratidão, gratidão. Voltando, e quando se sentirem prontos, podem abrir os olhos. Enquanto isso, eu vou concluir a gravação e sigo as pessoas que estão aqui.